Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos, graças a Deus por mais um dia de vida, iniciando aqui com vocês mais uma semana de fé, de milagres. É a nossa jornada da fé, nossas pérolas de sabedoria. Muito bem-vindo ao Agir de Deus. Tenho certeza, hein? Vai ser forte essa semana. O poder de Deus se manifestará. Vidas serão abençoadas, a começar com você que está ligadinho com a gente neste momento. E essa semana é a famosa semana que termina o mês e logo chega o mês de março, hein? Estamos aí na reta final para terminar o mês de fevereiro, um mês mais curto, mas eu creio que estamos sendo abençoados. Daqui a pouquinho vamos entrar com a nossa palavra do dia, no final a oração da fé. Mas eu quero aqui dizer para você que deseja nos acompanhar pelo Instagram, Agindo Deus Quem Impedirá. Agindo Deus Quem Impedirá no Instagram, e você segue a gente lá também, tá bom, gente querida? Vamos então para a palavra. Eu quero compartilhar com você algo sensacional. Você acredita que pode superar os limites? Que você pode ter conquistas, conquistar coisas grandes? Eu acredito que sim. E eu acredito que você também crê, né, através do trabalho, do esforço, da dedicação, do estudo e, é claro, do poder de Deus, Deus agindo. E eu creio também que todo cristão, ele é chamado para uma longa jornada em direção justamente a grandes conquistas, né? E Jesus, ele faz o seguinte, ele te chama, vem, siga-me, né? Siga-me. E sabemos que seguir a Jesus, seguir a esse Deus maravilhoso, vai ter também alguns obstáculos nesta viagem, nesta caminhada. Não será necessariamente uma viagem tranquila. Muitas vezes vamos ter que superar os próprios limites, não é verdade? Vencer hábitos que nos fizeram crer que seria impossível seguir em frente, não é? Deus, então, ele nos chama para superar barreiras, crer no impossível, vencer desafios e lutar por grandes conquistas. Claro, sempre com o foco nele. O foco nele. A Bíblia diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então estamos iniciando mais uma jornada de fé. E nós estamos aqui tanto pelo rádio, aqui pela internet, pelas plataformas digitais, sempre de segunda a sexta-feira, com as nossas reflexões, não é? Para abençoar você, para te dar uma direção, para te dar uma orientação. E eu creio que tem muita gente realmente sendo abençoadas, né, por esse ministério aqui, através do rádio, através aí dos nossos podcasts, como também pelo nosso canal no YouTube. Então, diante desta introdução, eu quero ler aqui apenas um texto bíblico em Josué, capítulo 1, do 1 ao 9, narra algo sensacional. Mas eu quero destacar apenas uma frase que Deus disse para Josué: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Essa é uma palavra que o próprio Deus disse a Josué. E aqui nós vemos então que Deus nos leva a experimentar coisas grandes. A sua grandeza o faz agir assim. E por sermos seus filhos, temos então o privilégio, minha gente, o privilégio, isso mesmo, de experimentar juntamente com Ele essa amplitude do seu favor e da sua ação poderosa sobre nossa vida. E um dos grandes segredos, vamos assim dizer, um dos segredos para experimentar a grandeza
do agir de Deus é você compreender a sua direção, exatamente, e agir segundo sua orientação. É o que aconteceu aqui na vida de Josué. Essa passagem bíblica, Deus chama Josué para conduzir os israelitas ao maior triunfo que eles haviam experimentado até então. Depois de centenas de anos vivendo como escravos no Egito e de 4 décadas vagando pelo deserto, agora era a chegada, a tão desejada chegada prometida, que seria ali a fase da conquista da terra prometida. Claro que envolvia algumas batalhas, alguns desafios. Assim é também a sua vida, assim é a nossa vida, não é? As promessas de Deus, elas se cumprem na vida do fiel, mas existem os desafios, existem as batalhas. Então quando Deus chama Josué, Deus expôs para ele a situação. Só que Deus delegou a Josué responsabilidade, no caso ali, de liderança. E Deus confirma a antiga promessa e estabelece os limites da promessa. Então esse é o nosso Deus. Então, meu amado e minha amada, só de você estar me ouvindo, já é um sinal que Deus te escolheu, que Deus te chamou, que Deus está dizendo: vem, siga-me, que a viagem será bênção, que a jornada será maravilhosa. Vai ter desafios? Sim. Vai ter turbulências? Também. Mas Deus, o Senhor Jesus, Ele disse: eis que estou convosco todos os dias. Então, meu querido e minha querida, a promessa da presença de Jesus para aqueles que o seguem é 100% garantida. Então, se você deseja realmente obter grandes conquistas, deve, em primeiro lugar, buscar orientação do alto. Exatamente, buscar orientação do alto. E no meio das nossas lutas, é Deus quem vai nos guiar. E é muito importante que você, prezado amigo, amiga, é muito importante você manter seu coração aberto para a direção que vem do alto, ou seja, que vem de Deus. O Salmo 23, o verso 1 diz: o Senhor é meu pastor. É interessante esse Salmo 23, é muito famoso. E a principal função de um pastor de ovelhas é guiá-las, E na sequência do Salmo, Davi diz o seguinte: ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Ou seja, a condução do bom pastor sempre nos levará ao melhor destino. O salmista, no Salmo 48, verso 14, ele diz: pois assim é nosso Deus. Ele é nosso Deus para todo sempre e nos guiará até o dia de nossa morte. Olha que interessante. Então, na jornada em direção às grandes conquistas, é preciso estar convicto desta verdade absoluta. Ele nos guia, ou seja, Deus nos guia. Ele nos toma pela mão direita e nos conduz. Então, meu querido e minha querida, quando Deus chama Josué, Ele lhe dá a garantia de que o conduzirá, pois Deus diz assim: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Então Deus havia guiado Moisés desde o Egito até as margens do Jordão. Mas com a sua morte é a vez de quem? De Josué ser conduzido até a terra prometida. E Deus então prometeu levá-lo. É assim que funciona, minha gente. Se quero alcançar grandes coisas, tenho de aprender a ouvir mais a voz de Deus. Você tem buscado ouvir a voz de Deus, a direção de Deus? Pare de ficar aí ouvindo vozes que tentam frustrar seus sonhos, trazer desânimo, oprimi-lo. Se você busca a direção meramente humana,
ouvirá palavras com intenções muitas vezes até mesquinhas, que almejam nos fazer parar no meio do caminho. Isso acontece com a voz do nosso eu muitas vezes, dos nossos inimigos e até de nossos familiares. É claro, é certo que em meio ao processo de uma conquista, muitas vozes nos ajudarão a alcançar o impossível. Bons conselhos, orientações de homens, de mulheres sábios, vão contribuir certamente nessa jornada. Agora, temos que entender o seguinte: o mais importante é ouvir a voz de Deus. Salomão, inclusive, em Provérbios 16, verso 1, ele diz: é da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. A resposta certa. Então, meu querido e minha querida, essa é a direção mais segura de garantia das conquistas, é ouvir a voz de Deus, o direcionamento de Deus. Então, para hoje, para você guardar a lição de hoje, a pérola de hoje é ouvir a voz de Deus. Como eu disse, você pode ouvir outras vozes, outros conselheiros, outras pessoas, mas a voz de Deus é certeira, entendeu? E outra coisa importante para hoje é você ter disposição. Ter disposição. Disposição no sentido de levantar-se ativamente para um tempo diferente, para um tempo de superação, para um tempo de você novos alvos, novas metas e ir à luta para isso. Mas é importante, é vital para obter essas grandes conquistas, é você estar com disposição. Dispor a realizar o que Deus está te chamando para fazer, dispor a procurar um novo negócio. Você, quem sabe, está abrindo o seu próprio negócio. Foi tanto tempo empregado, agora você vai crescer muito mais, você vai prosperar muito mais como um empresário, como um empreendedor. Pensa assim, se você já ganhou como empregado e agora você está num ciclo novo da tua vida, creia, vamos orar por isso, mas não fique aí parado, se disponha, fala: não, eu vou lutar, eu vou batalhar, eu vou fazer um curso de especialização, eu vou me atualizar nesta área que eu atuo, e vá à luta, vá à batalha, acredite no seu potencial, Deus vai te ajudar. Então ouça a voz de Deus, seja dirigido por Deus, mas você tem que ter disposição. Então Deus fala com Josué como se dissesse assim: eu sou com você, Josué. Mas você terá de ter disposição, de se mexer. Então se disponha, disponha-se a amar mais, a ser um homem melhor, uma esposa melhor, um marido melhor, um filho melhor. Ou seja, se mexa, se movimente, porque o nosso Deus, ele se movimenta. O nosso Deus, ele age, e quando ele age, ninguém poderá impedir. Que estas palavras possam estar encorajando você a andar no caminho da fé, a ter realmente um dia de excelência e crer que essa semana será sensacional, porque Deus cuidará de cada detalhe de nossas vidas. Mas Ele está dizendo para mim e para você neste momento: muita disposição, não perca a disposição, não perca, vá à luta, vá à batalha. Deus o ajudará, Deus vai te dar força para você conduzir esse projeto, conduzir esta empresa, esse negócio, ok? São pessoas, inclusive eu creio que essa semana será a semana de pessoas serem promovidas, alguns no seu próprio negócio, na sua própria empresa, outros que trabalham em empresas médias ou grandes poderão ser promovidos. Então creia, é a semana de uma grande virada, mas creia, Deus quer te ajudar, mas você tem que aprender sempre a ouvir mais a voz de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por essa pérola de sabedoria, por este momento da palavra. Meu desejo, Deus, é que todos que estão ouvindo possam ter compreendido a revelação, compreendido o que eles precisam para uma vida abundante, para uma vida abençoada, para uma vida de conquista. Renove as forças deste homem e desta mulher, livra-os de todo mal, e que eles tenham um dia de excelência, um dia de paz, saúde e prosperidade. Abençoa todos aqueles, Pai, que têm nos abençoado, estão tendo disposição para semear a semente da fé, para que possamos continuar por esta emissora, levando palavra da fé
toda semana. Abençoa os dizimistas, ofertantes, agentes de Deus e abençoa os empresários, empreendedores, trabalhadores e a todos que me ouvem. Sejam abençoados e protegidos pelo Deus eterno, em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 12432-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.